claro isso. E nós estamos aqui tratando de textos bíblicos, aquilo que está na Bíblia, aquilo que está na palavra de Deus. Então é sobre isso que nós vamos tratar com vocês agora em Deuteronômio, capítulo 14. Deuteronômio, capítulo 14. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, tá bom? Antes, você pode dar aí o seu like também no vídeo, tá? Temos aqui conosco a Raimunda Alves também, a Maria de Jesus, a Maria Jerusa também conosco aqui. Então, vamos ao assunto aqui de Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo 22. Olha só o que está escrito. Certamente darás os dízimos de todo fruto das tuas sementes. Então aqui, veja, frutos das tuas sementes. Então não é o dízimo do salário, não é o dízimo daquilo que você recebe de salário. Aqui se estava falando a respeito do dízimo e falando, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes. Por isso que Jesus, ele fala lá para os fariseus, para os hipócritas, dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, dízimo do fruto da terra. Porque o dízimo nunca foi dinheiro. O sistema religioso é que transformou o dízimo, que era fruto da terra, que era de animais, transformou em dinheiro. E já existia dinheiro nessa época, quando Deus fala aqui do fruto das tuas sementes, já existia o dinheiro. Você vai ver que já existia o dinheiro. E o dízimo, que era sementes, que era do fruto da terra, o sistema religioso então transformou em dinheiro. E olha só o que diz aqui, que ano após ano se recolher do campo. Então, o dízimo era anual, não era mensal. Não existia dízimo mensal. Por quê? Porque não era do salário e não era tampouco dinheiro. Então veja, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui lendo para você um texto bíblico. Está aqui na Bíblia, tá? Estou lendo para você o que está na Bíblia. Vou ler de novo, versículo 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Então, era o dízimo das sementes, era o dízimo anual, tá? E diz mais, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias, porque dízimo era alimento. Então, quando o dizimista, né, por exemplo, de acordo com a lei, ele levava o dízimo, ele também comia do dízimo, ele também participava do dízimo. Uma parte ficava com os levitas, com a tribo de Levi, né, que da tribo de Levi saíam os sacerdotes. Uma parte também, de 3 em 3 anos, ia para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros, tá certo? Então veja só que nós estamos lendo para você a Bíblia. E qual era o lugar que Deus havia escolhido? Bom, antes era o tabernáculo,
quando Moisés saiu do Egito com o povo e no Monte Sinai Moisés recebeu as leis, então Deus também deu uma ordem para que se construísse então um tabernáculo. Depois se construiu o templo de Salomão. E na época de Jesus, então se levavam os dízimos também a esse templo, porque Jesus nasceu debaixo da lei, ele viveu durante a lei. Mesmo depois da morte de Jesus, a lei continuava vigorando fisicamente. Espiritualmente, a lei ela não vigorava mais, porque Jesus já havia morrido na cruz do Calvário. Mas o templo ainda estava de pé. O templo estava de pé. O templo só veio abaixo, assim, cumprindo a profecia de Jesus, que disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então, no ano 70, depois de Cristo, no ano 70, o templo veio abaixo. Como que o templo veio abaixo? O general Tito, os romanos invadiram Jerusalém, sitiaram Jerusalém e o templo então foi destruído. Então ali a lei ela deixou de existir, tanto espiritualmente, que na cruz havia sido inaugurada, e fisicamente, porque a partir do ano 70 então não tinha mais templo, não havia mais sacrifício. Então veja só, da morte de Jesus, do ano 33 mais ou menos até o ano 70, 37 anos mais ou menos, aqueles que estavam ali em Jerusalém, eles viviam debaixo da sombra da lei ainda. Eles viviam numa transição de pactos. Por isso que você vai ver Jesus ainda falando do dízimo, Jesus cumprindo a lei, e você vai ver também os próprios discípulos, depois em Atos dos Apóstolos, fazendo muitas coisas relacionadas à lei, mas no ano 70, a lei ela deixa de existir também fisicamente. Por quê? Porque o templo veio abaixo. Então, era esse o lugar. Então não existe mais esse lugar, até porque agora o templo somos nós. Aí veja só o que está escrito aqui. Quando o caminho te for comprido demais, que não os possa levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão. Então, a pessoa, por exemplo, estava longe, né, longe, muito longe do templo. Então, ela não tinha como levar a vaca, não tinha como levar os grãos, não tinha como levar o vinho, tudo. Então, vendia, pegava e levava o dinheiro na mão, certo? Aí, esse dinheiro, quando a pessoa chegava lá, ela não entregava ao sacerdote. O sacerdote não recebia o dinheiro. Olha só o que acontecia. Então, esse dinheiro dá-los-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Comê-lo-á, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita, pois está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Então aqui mostra que os levitas que recebiam, né, os dízimos, eles não tinham herança, eles não podiam ter nenhuma posse, eles não podiam possuir absolutamente nada, eles não podiam possuir nada. Então veja como que é totalmente diferente daquilo que se é pregado hoje, daquilo que se é falado hoje a respeito do dízimo. Você veja que o dízimo para eles agora é dinheiro, é mensal,
o pastor, o bispo, o apóstolo, quem quer que seja, pode possuir coisas, pode ter coisas, o que os levitas não podiam. E olha só o que diz mais. Ao fim de cada 3 anos, tirará todos os dízimos do fruto do 3º ano, e o recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo. Você vê que faz questão de dizer aqui que os levitas, eles não tinham parte e nem herança, eles não podiam ter nenhuma posse, tá? Aí diz, então, a cada 3 anos se fazia isso, separava o dízimo, entregava uma parte ao levita, aos levitas, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade. E comerão e se fartarão perante o Senhor teu Deus, né? Perante o Senhor teu Deus. Te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então veja, meu irmão e minha irmã, o quanto que o sistema religioso ele deturpa totalmente as escrituras, interpreta de forma errônea, né? E aí podemos dizer assim, bom, interpreta de forma errônea, com dolo, com má intenção, com uma intenção ruim, ou existem aqueles que não têm conhecimento da palavra, não conhecem ainda, não foram alcançados pela graça. Porque eu digo para você com toda a sinceridade do meu coração, que quando eu entrei no sistema religioso, uma das primeiras coisas que eu ouvi foi a respeito do dízimo. Por quê? Porque o dízimo ele era pregado em todos os cultos. Se falava do dízimo. Então, eu comecei a dar o dízimo, porque eu pensei assim, bom, eu estou roubando a Deus, porque era isso que se dizia, que se estava roubando a Deus. E também se dizia que se não desse o dízimo, haveria um espírito devorador. Inclusive, falando sobre o espírito devorador, eu queria deixar isso bem claro aqui, que está em Levítico, capítulo 11, Levítico, capítulo 11, a partir do versículo 22, Levítico 11, 22, porque o sistema religioso diz que o espírito devorador é um demônio que atua na vida da pessoa que não é dizimista. Porém, em Levítico, capítulo 11, versículo 22, fala claramente que o devorador era um inseto. O devorador era um inseto, e esse inseto era comido, porque era um gafanhoto. Como João Batista também, ele comia gafanhotos. Veja o que está escrito, Levítico 11, 21 e 22. Mas de todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. Então Deus mandava comer o gafanhoto devorador. Então, anote esses pontos aí para que você tenha como responder quando alguém falar sobre o dízimo para você. Primeiro, dízimo nunca foi dinheiro. Nunca foi dinheiro. O que era dízimo? Dízimo era do fruto da terra e da cria dos animais. Segundo, somente os levitas podiam receber o dízimo. Somente levitas, somente quem era da tribo de Levi. E era sacerdote, porque era da tribo de Levi que saíam os sacerdotes.
Tá? Terceiro, os sacerdotes, os levitas, não podiam ter nenhuma herança. Eles não podiam ter herança, eles não podiam possuir absolutamente nada. Era como se eles fizessem um voto de pobreza, tá bom? Quarto, o dízimo não era mensal, era anual, de ano em ano se dava o dízimo, porque era da colheita. Então, uma vez por ano se dava o dízimo da colheita ou da cria dos animais. Então, não era um dízimo mensal, era dízimo de ano em ano, tá certo? E era alimentos para comer, para se fartar. Por isso que diz lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 8, 9, 10 até o 12, para que haja mantimento na minha casa. Veja, nós vamos agora para uma passagem que Jesus fala a respeito do dízimo. Veja como que você deve ler a Bíblia, como que você deve ler a Bíblia. Vamos a Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 23. Não há melhor forma, melhor maneira de você ler a Bíblia e você fazendo perguntas a quem? Ao próprio texto. Você fazer perguntas ao próprio texto, por quê? Porque a própria Bíblia, né, o próprio texto, ele vai se respondendo, vai respondendo a si mesmo. O texto vai respondendo. Olha só o que diz Mateus capítulo 23. Jesus está fazendo uma censura aos fariseus, que eram os religiosos daquela época. Então ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus. Então aqui está falando com quem? Está falando com você? Está falando com a igreja? Não, está falando com escribas, que eram aqueles que escreviam, que faziam as cópias dos livros que existiam naquela época, que eram, por exemplo, a Torá, né, os livros de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, já existia também Isaías, já existiam outros livros. Então, eles faziam as cópias desses livros. Então, veja, primeiro você identifica com quem Jesus está falando. Jesus está falando com os escribas e os fariseus. Diz mais, hipócritas. Então, falando com pessoas hipócritas. Aí eu pergunto, você é hipócrita? Isso aqui está se dirigindo a você? Jesus está falando com você nesse texto aqui? Não, ele não está falando com você nesse texto. Ele não está falando com a igreja nesse texto. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então, porque dais o dízimo do quê? Do salário? Não. Da hortelã, do endro e do cominho. Então, das sementes, do fruto da terra. Então, eu estou aqui mostrando para você na Bíblia, eu estou mostrando para você textos bíblicos. E não é difícil de você compreender isso, porque quando Deus abre o nosso entendimento, as coisas elas ficam claras, elas ficam nítidas quando Deus abre o nosso entendimento. Então, veja, dízimo de quê? Da hortelã, do endro e do cominho. E tendes negligenciado o quê? Os preceitos mais importantes da lei. Então aqui está claro que Jesus está dizendo que o dízimo era da lei. Só que o dízimo era da lei, mas ele não era o mais importante. Haviam preceitos mais importantes que o dízimo.
Haviam preceitos que eram mais importantes. O dízimo era da lei. Porém, na lei haviam preceitos que eram mais importantes. Quais eram os preceitos mais importantes? A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Então, chamando eles de guias cegos, mostrando que eles eram hipócritas, e mostra aqui claramente que Jesus vivia debaixo da lei. Jesus era judeu. Então, por isso ele praticava também a lei. Aliás, Jesus, ele praticou a lei, ele cumpriu a lei, porque ele veio justamente para isso. E para dar fim à lei. O fim da lei é Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, não existe dízimo no novo pacto. Não existe dízimo na nova aliança. Não existe dízimo para a igreja de Cristo. Ora, mas aí você pode fazer as seguintes perguntas. Mas, irmão Alfredo, como que as pessoas elas vão se reunir em um local e como que vai pagar, então, as contas, as custas daquele local? Bom, primeiro, você tem que entender que hoje em dia não existe mais templo físico. Veja, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Leia o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, se eu não me engano, capítulo 17, versículo 24. Veja o que diz no livro de Atos dos Apóstolos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, se ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, por que ele mandaria construir templos? Ele não mandou construir templos. Alguém pode dizer assim, mas vem cá, e o templo de Salomão, que foi construído por Salomão, foi ideia de Davi. E depois, então, Deus, ele permite que Davi construa, mas o templo, ele tem uma importância grande até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo. Porque a partir da vinda de Cristo e o que Jesus iria realizar na cruz do Calvário, não haveria mais necessidade de templos feitos por mãos humanas. Não haveria necessidade de templos de pedras. Por quê? Porque o corpo do ser humano, o nosso corpo, passaria a ser o templo do Espírito Santo. Então isso está aqui claro. Como que um templário dos dias atuais, como que uma pessoa que diz que o templo de pedras é a casa de Deus, que Deus mora ali, que Deus habita ali, como que ela vai explicar este versículo aqui? E não foi só no capítulo 17 que fala a respeito disso. No capítulo 7 também fala, no discurso, por exemplo, de Estevão, no discurso de Estevão, ele fala a respeito, né, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas também. Depois você tiver curiosidade, você pode ler. Então, veja, Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas. Deus não é servido por mãos humanas, ele não precisa de dinheiro. Você veja que quando nós lemos lá em Deuteronômio,
14, a partir do versículo 22, que fala que o seu caminho for longo, então vende e leva o dinheiro na sua mão. Você vê que já existia o dinheiro, mas Deus não pediu dinheiro. Deus não pediu dinheiro. Então, isso é importante. Olha só, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então ele dá vida, ele dá respiração, ele dá tudo mais. Deus é quem dá tudo. Ele não precisa do seu dinheiro, meu irmão e minha irmã. Quem precisa do seu dinheiro e quem precisa de alimento, né, de alimentos, são as pessoas necessitadas. São as pessoas que estão passando por necessidade. Por isso que Deus manda cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, dos estrangeiros. Olha, deixa eu fazer aqui mais uma vez uma recapitular a história do povo de Israel. Como é que é a história do povo de Israel? O povo de Israel, o povo hebreu, Deus chamou Abraão, um homem, Abraão. De Abraão nasceu Isaac. De Isaac nasceu Jacó. E de Jacó as 12 tribos de Israel, dos 12 filhos. Esses 12 filhos, né, a história conta que eles foram parar no Egito. Mais ou menos eram umas 70 e poucas pessoas. Lá eles ficaram no Egito, foram crescendo ali e se tornaram escravos do Egito. Mas Deus havia dado uma promessa, feito uma promessa de que eles sairiam da escravidão e iriam para uma terra prometida, a terra de Canaã. Então, quando veio Moisés, então, usado por Deus, vai tirar esse povo do Egito, da escravidão. Eram escravos. Quando eles chegam no Monte Sinai, Deus ali no Monte Sinai vai dar leis para eles, porque aí se tornam uma nação. Eram escravos. Leis, várias leis. Inclusive no vídeo de ontem nós falamos sobre várias leis que eram dadas aos levitas, as obrigações e os direitos dos levitas. Bom, dentre essas leis, então, veio a lei do dízimo. Por que a lei do dízimo? Porque era uma teocracia, não era uma democracia. Era uma teocracia, ou seja, religião era o que prevalecia, não havia Estado. Não havia Estado para cobrar impostos. Por exemplo, você é brasileiro, você paga os impostos no Brasil. Eu aqui em Portugal pago também impostos aqui ao governo português. Você paga ao governo brasileiro. E cada um no seu país paga ao seu Estado, ao seu governo. No povo de Israel não era assim, não havia um Estado, era a própria religião quem geria tudo, que criava as leis. Por isso uma teocracia de Deus, né? Não uma democracia. Então, qual era o imposto? Era o dízimo. O povo pagava, dava o dízimo, dava os alimentos, dava o fruto da terra, os animais. E aí o que acontecia? Os levitas eram beneficiados por esse dízimo, mas eles não podiam ter nenhuma herança. Eles cuidavam do tabernáculo e também administravam esses dízimos. Os sacerdotes administravam esses dízimos. E eles prestavam auxílio a quem? As viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Por isso que em Malaquias fala contra os sacerdotes, porque os sacerdotes começaram a roubar até mesmo dos dízimos. Não somente os sacerdotes, mas o povo também roubava. Por isso que lá em Malaquias fala contra os sacerdotes. Vamos lá um pouquinho em Malaquias antes de fazer a oração. Veja só em Malaquias, no capítulo Malaquias, veja só o que diz, né? Malaquias diz assim, olha só, o castigo dos sacerdotes. Então veja que está falando
para os sacerdotes. O Senhor reprova os sacerdotes. Então, você pode ler depois lá, Malaquias capítulo 1, versículo a partir do versículo 6, o capítulo 2 a partir do versículo 1, ele diz: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento, falando para os sacerdotes. Isso aqui era para o povo de Israel. Então não se deixe enganar, não se deixe iludir. E voltando àquele assunto, como que então pode-se pagar um local? Primeiro que Deus não mandou construir templo, mas se você quer um local para se reunir, por exemplo, vamos supor que um dia nós tenhamos um local para nos reunirmos, tá? Muito bem, não é proibido se reunir para orar, para poder ler a Bíblia, para que haja uma confraternização entre irmãos. Mas vamos supor, o local custa R$1.000. Então se divide entre os irmãos, olha, R$1.000. Então cada um aqui se tem 20, cada um dá R$50, vamos pagar o aluguel e vamos nos reunir. Dessa forma, com ofertas espontâneas, para que não seja pesado para ninguém. Então veja, meu irmão, minha irmã, que se dá para fazer. Agora, os líderes religiosos, não, eles não querem isso. Eles não querem a verdade. Por quê? Porque eles querem o seu dízimo. Faça os cálculos, meu irmão, minha irmã, uma denominação com 1.000 dizimistas, 1.000 pessoas que dão 10% do salário todo mês. Imagine só quanto que essa denominação ela arrecada. E o pior de tudo é que se a pessoa ficar desempregada, se a pessoa passar necessidade, se a pessoa for buscar um auxílio, ela não tem o auxílio. Porque vão dizer para ela, não, você tem que ter fé, você tem que usar a sua fé, você tem que perseverar. É isso que falam. Então, não pegue o seu dinheiro suado, que você sai para trabalhar todos os dias, você acorda cedo, muitas vezes dorme tarde, você pega uma condução, um transporte público cheio, você perde horas e horas e horas no transporte público, às vezes chovendo, às vezes sendo humilhado, humilhada no seu trabalho, você enfrentando várias dificuldades no seu trabalho e você recebe o seu salário suado no final do mês. Não faça isso, meu irmão, minha irmã, pegar 10% e entregar como se você estivesse entregando para Deus, entregar numa instituição. Não, não faça isso. Ah, não, o que eu posso fazer? Você pode muito bem usar esse dinheiro no templo do Espírito Santo. Qual é o templo? É você. Pessoas necessitadas, sua família, quem precisa, quem necessita. Faça isso, porque aí sim você estará agradando a Deus. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia, humildade e, principalmente, amor ao próximo. É se importar com a vida do outro. Se deseja ajudar o nosso trabalho missionário voluntariamente, nos envie uma mensagem através do WhatsApp, sinal de mais 351 934 354 376. Sinal de mais 351 934 354 376. Ou então anote uma das nossas contas. Desde já, muito obrigado e que Deus continue lhe abençoando.